Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos realizar o assentamento da alvenaria e eu vou passar para vocês todo o passo a passo, tá? Então, como vocês podem ver, ó, aqui nós temos o alicerce e a cinta de amarração. Então a alvenaria vai ser executada sobre essa cinta de amarração, tá? E eu vou passar para vocês todo o passo a passo da execução dessa alvenaria, dessa obra, que vai ser aqui um lavabo, né, com vaso e lavatório. E ali vai ser uma despensa, ok? Para guardar ferramentas. Então, vou compartilhar com vocês todo o passo a passo. Aqui, todas as ferramentas que a gente precisa para realizar a atividade, né? O carrinho de mão, a maceira, o esquadro, os equipamentos de proteção individual, luva e óculos, colher de pedreiro, prumo de face para garantir a verticalidade da parede, trena, linha, martelo de borracha, o sargento, martelo, torquês, ponteiro, né? São algumas das ferramentas que a gente necessita para realizar essa atividade. Qual o primeiro passo? Primeiro passo, limpeza e organização, né? Então a gente vai limpar aqui todo esse concreto, lavar com água, esfregar, para iniciar a primeira etapa de execução da alvenaria, ok? As ferramentas já estão separadas. Agora a gente vai limpar o local para receber os tijolos da primeira fiada. Ó, pessoal, outras ferramentas importantes: a linha de bater para poder marcar a posição da primeira fiada da alvenaria, e a brocha, né, para facilitar na limpeza, né, umedecer a superfície. Agora, ó, qual foi a primeira etapa? A primeira etapa foi o nível. Então, eu medi ali 21 centímetros de altura e transferi aquele nível para os 4 lugares. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, transferi para ali. Marquei na parede ali, marquei na parede lá e transferi para cá também, ó. Pronto. Aí agora esse nível vai ser a referência da altura da primeira fiada. Por que 21 centímetros? O tijolo tem 19 e eu coloquei 2 centímetros de junta só na primeira fiada para conseguir regularizar, né? Nivelar, tirar essa diferença que fica no concreto, essa ondulaçãozinha que é normal, né? Por conta da retração, por conta da brita. Aí a primeira fiada da alvenaria fica um pouco mais espessa, para que as próximas fiadas a gente consiga manter o padrão de 1,5 cm. Agora a gente vai aplicar uma nata de cimento em cima dessa cinta de amarração. É uma mistura de cimento e água. Vamos passar com a vassoura. Essa nata de cimento vai criar uma camada de aderência para a primeira fiada da alvenaria, levando em consideração que essa cinta faz muito tempo que a gente executou, então tá um pouco úmida, né, por conta do lodo e tal. Aí quando a gente aplicar a camada de cimento, além da proteção, né, vai facilitar a colagem da primeira fiada. Ó, pessoal, essa mistura aqui de cimento e água já é o suficiente para criar a camada de aderência. Como é que a gente aplica? Com o auxílio de uma vassourinha, pega uma quantidade, ó, e simplesmente aplica aqui, ó, em cima da viga, ó. Não tem mistério. Espalhar bem, tá? Essa nata de cimento vai grudar no concreto e vai criar uma camada de aderência para o assentamento do tijolo, beleza? Então a gente vai fazer isso aqui em toda a cinta de amarração. Olha aí, pessoal, já vamos iniciar o assentamento dos tijolos. Como vocês podem ver, ó, em cima de toda a cinta de amarração a gente aplicou, né, a nata de cimento com aditivo impermeabilizante, tá? Então a gente diluiu o aditivo impermeabilizante na água, misturou com o cimento e aplicou com a vassoura. Então aqui a gente, além de impermeabilizar, né, proteger a primeira fiada da alvenaria, a gente criou um ponto de aderência, tá? E aqui, ó, a argamassa já pronta para uso. Acabamos de fazer a primeira mistura no traço 5 baldes de areia para 1 balde de cimento. Vejam a consistência da massa, ó, muito boa a massa. Porque aqui a gente também colocou o aditivo impermeabilizante, que eleva a plasticidade da argamassa, né? Além de criar essa camada hidrofugante para a umidade do solo não percolar no tijolo, né? Não subir por capilaridade, beleza? Então vai acompanhando aí. Agora a gente vai iniciar a execução da primeira fiada seguindo os níveis, né,
que foram aferidos nas extremidades. Então, pessoal, estamos aqui, né, realizando a primeira fiada, que é a fiada marcação, né? E aqui vai uma dica importante, ó. Na execução da primeira fiada, sempre esticar duas linhas, ó. Essas duas linhas evita que a base do tijolo saia do prumo, tá certo? Só na primeira fiada. Então vai essa primeira dica aqui. Sempre garantir o esquadro, né? Sempre usar o esquadro. Essa ferramenta aqui, ó. Nunca esquecer de esquadrejar a parede, né? Nessa primeira fiada. Olha aí, pessoal, primeira fiada concluída. Essa primeira fiada é a marcação da alvenaria, né? A fiada mais importante. Por isso necessita ter uma cautela, né? Acerca do nível, principalmente, alinhamento, o esquadro, tá? Porque todas as outras fiadas vão seguir, né, essa primeira fiada, tá? Então aqui vai ter uma porta, né? Uma porta de 1 metro. E ali vai ter uma porta de 70. Como eu já expliquei, ali vai ser um lavabo, aqui vai ser uma despensa, tá certo? Então mais uma etapa aqui. Agora a gente vai executar a segunda fiada. Vamos fazer as cabeças, né? Começar pelos cantos, depois esticar a linha para fechar o meio. Vá acompanhando aí. Olha aí, pessoal, como ficou a segunda fiada. Aqui a gente já fez as cabeças para amanhã continuar, tá? Aqui vai uma dica interessante. Essa galga aqui, ó. Essa galga é simplesmente uma madeirinha com prego, como vocês podem ver, tá? E essa madeirinha com esse prego delimita a altura da fiada, ó, fiada por fiada. Então a gente vai executando as cabeças usando essa galga, garantindo 1,5 centímetro de junta. Então o tijolo tem 19 mais 1,5, 20 centímetros e meio. Outra dica interessante é acerca da amarração em T. Na amarração em T,
Na primeira fiada a gente tem um tijolo com furo para cima e na segunda 2 de 6 furos, ó, para garantir a amarração perfeita. Que nada mais é do que esse T aqui, ó. A junta vertical na metade do tijolo de baixo, travando a parede, né? E garantindo a sua resistência, tá certo? Então, estamos caminhando aqui. Que é um lavabo e uma dispensa. Ali tá o tubo de espera do esgoto do banheiro. Então vão acompanhando aí. Só foi a segunda fiada. Outro detalhe importante é que fechou as duas primeiras fiadas, agora é só copiou, colou, copiou, colou. É só repetir, tá? As duas primeiras é que delimita aí a posição dos tijolos e essa amarração perfeita, que são a formação desse T, né? Deixando a junta na metade do tijolo de baixo, na metade do tijolo de cima. Aqui também tem esse bizu da régua, ó. Eu botei um sargento ali embaixo, escorei a régua no prumo e é só ir assentando os tijolos e encostando nela, ver como fica padrão. Então também é uma dica importante para facilitar o assentamento. Amanhã, como essa massa vai estar seca, eu vou prender a régua sempre nessas interseções aqui, ó. Prender uma régua nessas interseções e facilitando a execução das prumadas guias, que é essa que a gente muito conhecido como cabeça, né? Esses degraus para poder esticar a linha e fechar o meio. A alvenaria é feita sempre dessa forma, dos cantos para o meio. Beleza? Valeu, até mais. Então, pessoal, aqui a gente já está iniciando o fechamento, né? Então o segredo é começar pelos cantos. A gente faz as cabeças, garantindo o prumo, o nível, né? A espessura da junta. A junta horizontal 1,5 cm, a junta vertical de 8 milímetros a 1 centímetro, tá? Aqui, ó, amarração em T, muito importante. Essa amarração em T. Aqui vai vir agora 2 tijolos de 6 furos para conseguir chegar até o meio aqui, ó. Então, um tijolo de 6 furos aqui e outro aqui, tá? Igual a gente visualiza ali embaixo, ó. Os 2 tijolos de 6 furos, garantindo essa amarração perfeita. Ali a amarração em L. Então agora eu vou posicionar, né, a régua naqueles 2 cantos para fazer o fechamento daquela parte. Aqui a gente para nessa altura aqui. Ok? Aqui, ó, deixa também um recobrimento de no mínimo 3 centímetros por concreto, né? E vamos trabalhar. Ó, pessoal, vejam a facilidade que fica a aprumar a parede com a régua. Então agora eu só vou simplesmente encostar o tijolo na régua. Encostando o tijolo na régua, a parede vai ficar vertical, assim como a régua. E vejam como é simples, um furinho ali, passa o arame, dá um nó com a torquês, né? Dá um ponto de arame e resolvido. Se eu precisar regular alguma coisa, eu boto uma cunha, mas é simples. Com essa dica aqui, não tem como a parede ficar torta, tá? Não tem como. Fica fácil levantar a parede. Veja o padrão aqui, ó. Olha o padrão que fica com a régua. Então, pessoal, é simples, tá? É só usar a régua. Ó, pessoal, vejam a facilidade para fixar a régua. Então ele marca ali o local que vai bem rente com a régua. Usa uma chave de fenda ou Phillips para furar, para ficar um furo pequenininho, não danificar o tijolo, tá? E ele simplesmente vai varar o tijolo de um lado, do outro, na segunda e na primeira fiada. Dá o ponto de arame e já era. A régua vira escantilhão, né? Vira referência para o assentamento dos tijolos. Aí, ó, furou, passou o arame. Agora só vai apertar, né? Não precisa apertar muito porque tem a regulagem, mas tem que chamar a régua para encostar na parede, né? Essas duas fiadas, elas são referência de alinhamento para a régua. Então o arame chama a régua para o tijolo
e a régua fica alinhada com o tijolo, dando referência para o assentamento dos próximos. Aí vai dar outro ponto de arame na base da régua e pronto. Olha aí, pessoal, e aqui é a finalização, para vocês perceberem como é fácil fixar a régua. Agora ele está dando um ponto de arame ali na base e pronto. Vejam como a régua fica encostada nos tijolos. Então, ó, aqui já está pronto. Aqui a régua ela vira referência de assentamento dos dois lados. Olha o alinhamento, ó. Ó como a régua fica perfeita com a cabeça de lá, ó. Garantindo o alinhamento da parede. Sem contar que a gente pode também marcar na própria régua com o lápis de carpinteiro a altura das fiadas, a referência de nível, pode bater o nível de uma cabeça para outra, só basta marcar na régua. Na régua você risca com lápis, apaga depois, né? Facilita o nosso trabalho. Olha aí, galera, as cabeças prontas. Pode observar, ó, toda a régua encostando nos tijolos. Aqui eu coloquei esse pedaço de madeira para alinhar melhor o capiaço. Dei uma farrapada ali depois cortar aquele excesso quando estiver duro. E aqui, ó, vejam como fica perfeita a cabeça. Ó, fica bem certinha, né? Vale salientar que a gente está aprumando a parte de dentro, né? Porque dentro o revestimento é de 1,5 cm. Aí na parte interna a gente capricha, né? Estica a linha nas paredes internas para pegar um revestimento de 1,5 cm. E na parede externa, alguma deformação que tiver do tijolo, né, vai sair no revestimento de 2,5 cm, né? Conforme a norma, o revestimento externo é 2,5 por conta do intemperismo, sol, chuva, umidade. Aí o revestimento vai proteger e necessita de uma camada maior. E aqui estamos seguindo. Vou agora fazer esse fechamento aqui. Olha aí, pessoal, fechamento da alvenaria. Ponto de andaime, 7 fiadas. Tá? Aqui vai um bizu aí, ó. A gente transferiu o nível daquela última fiada lá, nona fiada, para régua. Aí marquei o nível ali, ó. E marquei o nível também na outra régua lá, ó. Então, na nona fiada, né, batemos o nível na primeira. Viemos com a galga, garantindo a altura das fiadas em 20,5 cm. E agora na nona fiada a gente vai ajustar o nível, né? Se deu alguma diferençazinha aí de centímetros, milímetros, normalmente milímetros, né? Centímetro não chega a 1 centímetro a diferença, porque a gente trabalha com a galga. Aí agora na nona fiada a gente arremata. Eu vou agora fixar a régua aqui da mesma forma para fechar essa parede aqui, deixar também no respaldo de 7 fiadas. Aqui, ó, é importante sempre a armadura trabalhar solta, né, para ter capa de concreto em volta. E aqui é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Outra dica aqui, ó, para garantir o capiaço da porta filé. Botei um barrote com um sargento prendendo. Bati o prumo, pronto. Aí não tem como sair do prumo, né? Bom dia, galerinha do YouTube. Nossa obra está avançando. Estamos agora aqui travando a forma para concretagem do pilar. Como vocês podem ver ali, ó, a gente fixa com arame. A gente fura a tábua, passa o arame, fura os dois painéis, né? Amarra de um lado e trava com a cunha do outro. Aqui já está na altura da verga da porta, falta só 10 centímetros ali em cima. A gente vai apoiar essa verga pré-moldada, essa parte vai apoiar em cima.
E a outra parte a gente vai cortar ali 5 centímetros, deixar a ferragem exposta, engastar ali no pilar e colocar uma escora. Então estamos nessa montagem de forma, vamos concretar primeiro, para posteriormente continuar a execução da alvenaria, né? Aqui nós devemos ter a preocupação com a altura das janelas. Aqui nós vamos colocar cobogó, formato de flor. E esse cobogó vai ficar na altura de 1,60 m, porque ele tem 50 centímetros de altura, né? Aí a partir dessa medida, ele vai ficar na altura das portas, para ficar padrão, no mesmo nível. Então, aqui ó, na 8ª fiada, vamos deixar essa fiada em nível e chumbar os cobogós nas suas respectivas posições. Vai ter um aqui nessa parede centralizada, a parede do banheiro. Vai ter outro aqui. E vai ter 2 nessa parede aqui. Quando chegar naquela altura ali do muro, vamos bater uma cinta de amarração com essa ferragem também, ferro treliça, para ter amarração na alvenaria, né? Aqui nós vamos bater uma laje, porque vai receber uma caixa d'água duas caixas d'água de 1000 litros, né? Não é tanto peso. 2.000 quilos, para ser mais exato. Vamos apoiá-las nessas paredes centrais aqui, nesse T. Então vamos realizar a cinta de amarração naquela altura lá e outra viga antes da laje, na altura da laje. Essa laje vai ficar aqui com 3,80 metros do piso para a laje. Então ó, vê como fica alinhado com a régua, né? Fica bem certinha. Aqui a gente tá desenvolvendo. Então pessoal, aqui a gente garantiu a altura da porta, tá? Isso é um detalhe importante. A gente transferiu o nível daquela cabeça para essa, porque aqui em cima a gente vai chumbar essa verga aqui pré-moldada, ó. Quebramos 10 centímetros para poder engastar essa ferragem na ferragem aqui treliça, tá? Então esse nível aqui é importante. Esse é o nível da altura da porta, tá? Qual a altura daqui para cá, para a base? Aqui ainda vai ter um piso, então a gente tem que dar o desconto do piso. Aqui vai ser colocado uma grade de ferro, né? Não vai ser porta para ter grade de porta. Então a gente só tem que dar o desconto do piso e do acabamento do capiaço. Então é 5 centímetros de piso ali, já contando com a cerâmica, e 2 centímetros de capiaço. Então se a porta é 2,10, a gente acrescenta 17. Então eu deixei dali para cá 2,17, para o quadrante acabado ficar com 2,10 com a grade chumbada, tá? A gente vai colocar aqui cobogó de 50 centímetros, que dá mais ou menos essa altura. Então em cima dessa fiada aqui vai ser a fiada do cobogó, que é aquela fiada ali, ó. Então essa é a fiada mestra para o cobogó, tá? Aqui já montamos a forma para poder encher de concreto. Vamos fazer isso mais tarde. E aqui a alvenaria tá caminhando. Devagarinho a gente vai fazendo o fechamento. Olá pessoal, etapas construtivas da alvenaria. Aqui a gente já mostra para vocês o pilar concretado, tá? A gente tirou 24 horas depois da concretagem. É importante molhar esse pilar, né? Porque o concreto ele tem uma reação exotérmica. Ele petrifica molhado, ele precisa da água para endurecer, literalmente. É o que a gente chama de processo de cura. E aqui a gente está preparando essa forma para receber o concreto, que está no nível da verga da porta. Então a gente vai encher de concreto até o nível. Vamos encaixar a verga da porta, que já está ali de espera. Aquele objeto ali, ó, de concreto. E concretar até a altura dela. É importante molhar bem a forma, como vocês podem observar ali, ó, a forma, os tijolos, a ferragem, por conta da retração. Se o ambiente estiver seco, quando a gente lançar o concreto, a madeira, os tijolos, vai absorver a água do concreto, atrapalhando o processo de cura. Então tem que estar um ambiente úmido, tá? A ferragem também úmida para facilitar a aderência.
Aqui outra dica da instalação de cobogó. Veja, eu instalei esse cobogó aqui ontem. Não tem o que fazer. Aquela fiada ali está no nível. Coloquei uma argamassa para assentar ele. E ali eu coloquei uma régua com sargento para garantir o alinhamento externo da parede para o cobogó. E posicionamos ele e eu chumbei. Chumbei de forma simples, porque depois na hora do chapisco a gente termina essa ancoragem ali, tá? E no reboco finaliza. Ok? Então a nossa obra tá assim. Já estamos na altura das portas. Vamos posicionar aqui a verga de porta aqui em cima. E na próxima fiada, depois da verga, nós vamos fazer uma cinta de amarração com ferro treliça, esse ferro aqui, ó. Vamos amarrar toda a alvenaria com esse ferro treliça, para posteriormente continuar a alvenaria até a altura da laje. Aqui a gente vai executar essa laje com 3,80 metros de altura, mais ou menos na altura daquela caixa d'água ali. Vamos colocar uma cinta de amarração na metade e uma viga de respaldo em cima para apoiar a laje, tá? Vai ser uma laje de cobertura e para apoiar 2 caixas d'água de 1000 litros. Então leve, não necessita de uma estrutura muito específica para essa carga, né? Que é uma carga relativamente pequena para a resistência dos materiais. Já chumbamos os cobogós, já colocamos a verga de porta. Já concretamos o pilar, fizemos aqui várias gravatas, isso facilita para não abrir a forma, né? E chumbamos ali 2 cobogós, fechamos essa alvenaria. E aos poucos vai saindo. Agora a gente vai passar uma fiada em cima do cobogó, vamos colocar a verga em cima dos cobogós, passar uma fiada em cima da verga e concretar a cinta de amarração. Essa é a próxima etapa. Olha aí, galerinha, aqui é o resultado final do piso. Esse aqui é o piso do lavabo, deixando ali o ponto de esgoto do lavatório, ralo sinfonado e o vaso sanitário. Seguindo aí o mesmo passo a passo da dispensa, tá? Efetuamos o nível para aquela talisca ali, aquele lado do piso lá no cantinho, tá 2 centímetros mais alto do que esse canto aqui e 1,5 centímetro mais alto do que esse canto aqui. Ou seja, a água vem de lá para cá e daqui para cá, em direção ao ralo. E aqui o piso da dispensa 24 horas depois de concluído. Estamos molhando ele, né, frequentemente. É importante molhar durante 7 dias por conta da cura do concreto, né? O concreto ele precisa da água, na verdade o cimento, né? O cimento ele precisa da água para ficar em estado hidratado e a partir dessa hidratação petrificar. Então não murchou muito, murchou um pouquinho ali, mas dentro do previsto. Para aplicação da cerâmica está em perfeitas condições, tá? E aqui o do lavabo. E a nossa obra vai ganhando forma. A alvenaria já na altura da cinta, o piso pronto. Poderíamos ter feito o piso logo no início, né? Isso tornaria o ambiente mais organizado, mas optamos por acelerar a alvenaria. Aqui eu executo nos finais de semana. Então a alvenaria é a etapa que adianta mais o serviço, né? Então focamos mais na alvenaria. Agora que chegou na altura do andaime, a gente resolveu executar logo o piso. Então tá ficando show de bola.